gravando. Então, pessoal, mais um episódio do podcast Seja Fora do Normal. Vocês já devem estar de saco cheio de ouvir o Márcio Herbella falar assim: esse é especial, o convidado é especial. Nossa Senhora, mas eu não posso falar diferente. Minha amiga de muitos anos, que tive o prazer de reencontrar de maneira mais próxima, por conta de afazeres semelhantes, principalmente aí nos últimos meses, nos últimos anos. Então, a minha amiga Beth Gueredo, escritora, que vem fazendo a diferença na vida de muitas outras pessoas, mulheres, empoderando mulheres, trazendo as suas histórias e as suas obras de criação, os seus livros, e fazendo disso poder na vida de muitas pessoas. Então, é um prazer incrível, principalmente por conhecer a história, a vida dessa pessoa e ter a honra de que ela esteja aqui comigo no podcast Seja Fora do Normal, nesse episódio. É emocionante para mim, então não tem outro jeito, eu tenho que dizer que é uma convidada especial, maravilhosa. Beth, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje, no podcast Seja Fora do Normal. Nós nos admiramos, acho que a gente pode contar isso para o público, nós nos curtimos, a gente tem esse olhar eu sei que a Beth vê no Márcio Herbella algo especial, o Márcio Herbella vê algo incrível, fora do normal, senão não estaria aqui, viu, Beth? Na Beth Gueredo. Peço que você se apresente, se possível, de maneira fora do normal, né? É a Beth Gueredo. Oi! Em primeiro lugar, gratidão, entendeu? Pelo convite de estar aqui. Com certeza é muito bom a gente estar dividindo essa nossa nova fase, né? O tempo passa, alguns caminhos, cada um segue seu caminho, mas é bom estar juntos novamente nessa nova jornada. Principalmente quando a gente reconhece, né? Mesmo às vezes, a gente já se viu em outros momentos, mas cada vez tem amizades que a gente se afasta, a gente não vê mais, mas quando a gente vê de novo, é uma satisfação, é um prazer tão grande, né, que é algo que a gente nem consegue explicar muito bem. Né? E ter essa possibilidade de reencontro, fazendo algo semelhante, né? Ou seja, fazendo movimentos em que um ajuda o outro nos seus movimentos, eu acho que isso é maravilhoso. Mas você não se apresentou ainda, vamos embora, Beth. Bem, quem é Beth, né? Beth Gueredo, Elizabeth Figueiredo, né? Então, Beth Gueredo é um pseudônimo adotado por uma profissional de saúde há alguns anos, por uma profissional de educação, e que um dia se aposentou, né? Tudo bem que a aposentadoria dura muito pouco nesse país, que a gente continua tendo que trabalhar, né? E nesse meio tempo, como eu sempre gostei de cuidar do outro, eu resolvi continuar cuidando, só que através da literatura e contando histórias vividas ao longo desses alguns anos, né? Inclusive histórias que, de uma certa forma, o Márcio participou. Algumas boas, algumas nem tão boas assim. Isso, é verdade, mas alguns que momentos ajuda. De sofrimento, mas os momentos de dor, né, Beth, eles fazem a gente descobrir coisas que talvez, se a gente não tivesse passado por aquela dor, a gente não descobrisse esses nossos poderes. Com certeza, porque assim, eu acho que, né, nessa adversidade, né, quando a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente procura algo a mais, né, algo melhor, algo que gera mudança. É justamente nesse momento, né, que as coisas estão ruins, que a gente procura alguma coisa. Então, assim, conta um pouquinho pra gente dos seus movimentos, do que você aprendeu ao longo do tempo na área de saúde e que te moveu para a escrita, né? Para se tornar uma escritora, né? Para levar a sua experiência, ou mesmo histórias criadas a partir da sua experiência. E como que isso aconteceu? Conta para mim. Bem, há algum tempo atrás eu diria para você que eu comecei a escrever de um tempo para cá.
Hoje, um pouco mais amadurecida, eu vejo que, na verdade, eu sempre gostei muito de ler e escrever, né? Quando eu era bem jovem ainda, por volta dos meus 11 anos, eu tinha um tio que a casa dele era uma biblioteca em São Paulo. Ele tinha mais de 5.000 exemplares. E eu adorava passar as minhas férias aos 11 anos na casa desse meu tio, porque os meus 15 dias de férias de julho eram trancadas na casa dele dentro de uma biblioteca, onde eu lia de tudo, porque ele era um professor universitário e dava aula de... Caramba, que legal. dava aula de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso. Então ele ministrava, ele tinha todos os assuntos lá, né? E era fascinante estar na casa dele. E tudo que eu perguntava ele me respondia, né? Ele gostava de ter uma criança curiosa. E eu amava ir para casa. Então eu já gostava de escrever. Só que, na verdade, a gente acaba jogando as escritas, escondendo, né? A gente tem meio vergonha, acha que não é importante, vai engavetando as coisas. Você sabe que você falou uma coisa interessante? Você me permite só Sim, claro. Nessas idas e vindas da vida, acabou que, por conta até do livro, eu fui convidado a ministrar algumas aulas numa faculdade, na FASU, e tem uma disciplina que eu estou dando aula, que é Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa. Eu falei, meu Deus, Márcio Herbella, dando aula dessa disciplina. Né? E depois eu fui percebendo que realmente eu tinha bastante poder para estar nessa disciplina, até por ser hoje um conhecedor da Base Nacional Comum Curricular, né? Estar estudando e tive a possibilidade, principalmente no ano passado e alguns anos anteriores, ajudar professores no Brasil inteiro. E às vezes a gente não reconhece o nosso poder, mas quando coloca em prova, ele aparece, né? E aí, dando aula de metodologias do ensino da língua portuguesa, fica muito claro essa relação entre a leitura e a escrita. Sim, com certeza, é fundamental. Quanto mais eu leio, aumenta o meu poder de transformar o meu pensamento e o pensamento de todas aquelas leituras que eu fiz em algo que possa ser útil, ou que possa ser interessante, ou possa ser relevante para alguém. Sim, tanto que quando, nessa história do se aposentar e continuar cuidando, eu já tenho vários amigos que escrevem, não é uma coisa assim inédita, eu tenho muitos amigos que são escritores e que me incentivavam a guardar. Eu estou começando a ter esses amigos, porque assim, eu não tinha. De repente, quando eu me embreiei nessa... Eu sempre escrevi também, Beth, mas material didático, né? Material pedagógico. No caso, eu sou conteudista, mas um livro, uma obra... É diferente. Sozinho, caramba, é outro mundo. Por isso até a história do pseudônimo também, porque assim, eu sempre escrevi como Elizabeth Figueiredo, né? Então era um conteúdo mais didático. E aí eu queria me sentir mais liberta, né? E o estar liberta tinha a ver com esse tal do pseudônimo, né? Que aí eu poderia, assim, usar todo aquele meu lado mais criativo, imaginário e todas as histórias para você poder contar de uma forma mais descontraída, né? Tudo bem que não deu para ficar escondida atrás do Beth Gueredo durante muito tempo, né? Um mês antes do lançamento do primeiro livro, eu já estava com a cara em tudo quanto era lugar. Não dá pra mais ter pseudônimo, não deu. No início eram umas fotos tudo meio escondida, de costa, com chapéu, mas não durou muito tempo. Da visibilidade hoje, né? O pessoal, Instagram e tal, visibilidade, às vezes uma visibilidade fake, né? Fakeada, falsa, né? Mas o escritor, para quem curte visibilidade, ele acaba tendo que se expor, por mais que ele se exponda através de um pseudônimo. Não dá para ficar escondido. Escrever, colocar a cara tapa. Não diria outro. Eu achava a princípio que eu poderia ficar lá, assim, na torre mais alta do castelo, do meu quarto, escrevendo, entendeu? Mas não é verdade. Na verdade, a gente acaba tendo que aparecer mesmo, e isso é importante também. As pessoas querem saber o que está por detrás das histórias, né? Quem é o escritor? O que ele escreve? E começou assim, né? A história. Eu comecei... as minhas temáticas, por ser da área de saúde, né? E aí, quando a gente fala de saúde, na verdade, no Brasil, a gente vai estar pensando muito mais na ausência, né, de saúde do que na própria saúde, porque se eu estiver falando de saúde de verdade, eu estaria pensando no bem-estar físico, mental, emocional, social
e a nível de saúde a nível primário. Na verdade, não é isso, né? As pessoas procuram a gente quando elas já perderam algum tipo de saúde. E aí, na verdade, como as pessoas chegavam com ausência de saúde, eu comecei a ver quais eram os principais motivos que levavam essas pessoas a adoecerem. E resolvi escrever sobre essa ausência de saúde, o que ocasionava. O meu público majoritariamente é feminino, porque a maior parte das pessoas que chegam na área de saúde procurando saúde são mulheres. Os homens, eu acho que eles têm uma dificuldade maior de chegar na área de saúde. Não sei se eles adoecem menos, mas eles chegam menos na área de saúde. E aí você acaba tendo um público mais feminino. Principalmente quando a gente fala de saúde mental, Beth. Eu percebo isso, o ser masculino, né, o dito homem, ele encontra nessa percepção da saúde mental uma fragilidade. Muito. Então ele não se permite ser doente mentalmente, quando na verdade ele é, e o fato dele não se assumir, ele inclusive faz dele, e eu estou falando de mim também, não estou me ausentando, faz dele um ser que poderia ser melhor, ou seja, vamos falar mais claramente, faz dele um ser que comete coisas que não deveria cometer. Quando a gente não assume a nossa fragilidade, quando a gente não assume nossas emoções, aquilo fica acumulado de tal forma que eu acabo que desconto nos outros isso, de alguma maneira. Ou em algumas substâncias, né? Ou em algumas substâncias. Na verdade, os grandes dependentes químicos têm problemas emocionais. Cada vez mais da saúde mental. Que me fazem ser algo pior do que eu poderia ser, infelizmente. Eu acho que tem coisas que a gente precisa encarar. Né? Encarar e falar, não, é isso. E eu estou contando isso, Beth, porque, assim, por ser uma pessoa que foi considerada durante muito tempo uma pessoa sentimental, algumas pessoas sempre julgaram isso. Não, você não é tão homem assim, ou né, você fala fino, né? E até a brincadeira você falou aí no nome, no pseudônimo, né, da Beth Gueredo e tal. Eu uso Márcio Serbella, eu uso meu nome, mas eu não uso Freire, por exemplo. E por que eu escolhi o Serbella? Porque o Serbella, no início da minha vida, assim, de adolescente, ele me causou dor. Né? Porque as pessoas brincavam Serbelinha, Serbelota, Serbelona, Serbelinha aquática. E se não fosse a presença da minha mãe, da minha família, principalmente da minha mãe, me contando sobre esse nome, falando do poder dele, eu talvez tivesse fraquejado desde lá daquele momento. A importância do apoio da família, como a gente conversou recentemente, né? E aí eu trouxe hoje, o nome Serbella para mim ele é extremamente significativo, porque no meio do empreendedorismo, do mundo dos negócios, onde eu sou palestrante, onde hoje eu sou reconhecido nacionalmente e até fora do país, as pessoas conhecem o Serbella, eu sou o Serbella. Isso para mim é maravilhoso, poder dizer o Serbella. No outro dia, eu peguei meu livro, até a gente fez uma troca de livros aí, né? Verdade, para você ver como nós somos fora do normal, né? Fora do normal, a Beth levou... Trocamos os livros. O livro que eu autografei para mim mesmo aqui. É uma maluquice, né? Mas na verdade não autografei para mim mesmo, eu autografei para os meus pais. E para algumas pessoas que passaram pela minha vida e já partiram. E eu autografei o livro para a Beth também. Aí ela levou... Trocamos os livros. Ela levou o livro que era dos meus pais e dos entes queridos... E eu fiquei com o dela. Por isso, inclusive, não tive tempo de ler seu livro, porque a gente ficou com o livro trocado para poder te trocar, né? Então, mas por que eu estou falando sobre isso? Quando eu estava autografando esse livro para os meus pais, eu não assinei Márcio Serbella, eu assinei Márcio Serbella Freire, porque eu estava destinando ele à minha mãe e ao meu pai, que me dá o sobrenome Freire. Então, de alguma maneira, eu quis homenageá-lo ali também, porque ele foi muito importante em todo esse processo. Inclusive na ideia de hoje, me reconhecer um homem feminino.
né? Ou seja, um homem que é capaz de reconhecer a sua parte feminina, que é capaz de respeitar toda mulher que passa pela minha vida, aliás, são sempre muitas, né? Tenho 2 filhas, tenho o Ítalo aqui, que é meu filho, mas tenho 2 meninas, tenho a minha esposa, que a Beth conhece, né, que alguns anos, décadas. É muito amiga da minha esposa. Então, assim, e a minha netinha, e esse universo feminino, eu me sinto próximo dele. E o Serbela me aproxima desse universo feminino, né? Mas na hora de assinar lá, eu botei Márcia Serbela Freire, porque eu tinha que respeitar meu pai, porque ele é parte disso tudo. E quando a gente começa a escrever, a gente faz umas coisas meio malucas assim, né? Algumas coisas começam a ser diferentes do que eram antes. Eu não sei se isso para você é verdade também. Sim, as coisas vão modificando ao longo do tempo, né? Até as escolhas da temática, por exemplo, a primeira temática, o primeiro livro eu resolvi abordar. Na verdade, eu comecei assim a escrever. Eu não pensei em escrever um livro, eu pensei em escrever já vários livros ao mesmo tempo, né? Esse negócio parece uma doença. Né? A intenção não era escrever um livro, já era assim. Quando eu comecei a escrever, eu já pensei até o 4º volume, entendeu? E aí as temáticas elas foram aparecendo mediante essa necessidade. Então, por exemplo, eu tinha que acolher a mulher que sofre num relacionamento abusivo, porque isso adoece essa mulher. Não, eu resolvi falar também dos relacionamentos saudáveis no segundo livro, né? Que aí você já vem e fala do relacionamento saudável, mas não do relacionamento saudável como e foram felizes para sempre, porque o foram felizes para sempre não existe. Então, no meu livro, no segundo livro do relacionamento saudável, por incrível que pareça, tem muito mais coisa ruim, entendeu? Do que no primeiro, porque o saudável não quer dizer que tá tudo plano, lindo, maravilhoso, todo mundo feliz, rico e lindo. Não é assim. Porque o saudável ele envolve enfrentar problemas. Exatamente, as adversidades. Enfrentar problemas respeitando o outro. E essa é a diferença, é quando um cresce junto com o outro e não um através do outro. E aí, no terceiro, eu já pensei em falar sobre a maternalidade sem culpa, porque maternalidade é aquela coisa linda que a mulher nasceu para ser mãe, que é tudo lindo e maravilhoso, e não é bem assim, né? E aí eu abordo a maternalidade solo, a maternalidade de crianças neuroatípicas, a maternalidade adotiva, e aí já... Aí no 4º eu comecei a falar da solidão, né? Na solidão na terceira idade. E aí, no meio disso tudo, que não estava nada planejado, comecei a ir nas escolas. E aí um público mais jovem, mais infantil, começou a se interessar pelo primeiro livro, que não era adequado para o público. E aí surgiu um outro livro no meio disso que não tinha nada a ver, ou seja, totalmente diferente. Um livro já mais voltado para um público jovem, que eu contei com o auxílio da minha filha para escrever, né? Assim, que deu uma melhorada no vocabulário mais jovem, né? Assim, que jovem passou um pouquinho já. Isso é algo que eu acho que o escritor, de alguma maneira, ele tem que se permitir, né? Se permitir evoluir ou usar outras pessoas. Eu costumo usar uma frase na minha vida que sozinho nós somos pobres. As outras pessoas que participam da nossa vida, de alguma maneira, elas interferem naquilo que a gente faz. Sim. Então, por exemplo, eu aprendi muito com o Ítalo, que está aqui na minha frente hoje. As canções que eu escuto têm influência dele. Porque eu me permiti, durante um tempo, eu sempre valorizei estar com meus filhos, e um dos momentos era um momento de ir para a escola ou de levar para algum lugar, e a escolha da música sempre era do filho. E eu me permiti viajar por estilos musicais que eu nunca me permitiria. Por exemplo, ele me deu de presente, posso contar aqui rapidinho? Ele me deu de presente no ano passado. Eu sempre quis dar isso de presente para ele e ele acabou me dando de presente estar no Rock in Rio, né? E a gente foi no Dia Brasil, no Dia Nacional. E quando eu vi, eu estava lá sabendo todas as músicas indo para o meio da galera, né, do rap, do trap. E quando eu vi, eu estava, inclusive, além disso, né? Quando eu percebi, eu estava no meio de uma roda punk, brincando, me divertindo, mas porque a gente se permite entrar em outros universos. Eu acho que talvez,
que essa pode ser uma dica para nós todos. Pelo menos, pelo que a Beth falou para ela, foi legal. E para mim também foi muito legal. Até deixar porque, entrar outros universos além do nosso. até né? porque a gente trabalha com pessoas diferentes, né? Eu acho que a gente não pode padronizar tudo, né? O que é bom para mim, necessariamente não tem que ser bom para você. Eu acho que é essa diversidade que faz a diferença. Nem todo mundo tem que ser bom na mesma coisa. Por exemplo, eu gosto de escrever, gosto até de aparecer um pouquinho. Minha filha não. Prefere ficar atrás da câmera. E tá tudo bem, entendeu? A minha filha se chama Paula, né? Ela tá aqui, mas ela não quis aparecer. Não quis. Ela não quis nem ficar com a gente olhando para ela, que eu queria a presença dela, né? Mas ela tá escondida. Enfim, Paula, não fica chateada. Ainda não. A gente, isso é amor, a gente te ama, viu? Mas assim, eu quero que você saiba que a sua influência no trabalho que hoje a Beth está realizando com o É fundamental, é fundamental. Eu não tenho a habilidade que ela tem de internet, de redes sociais, entendeu? E ela faz toda essa parte. O meu filho também é tímido, né? Mas ele desenha desde os 5 anos, né? O José Eduardo, ele foi diagnosticado com DPAC, né? Com desordem de processamento auditivo. E isso, enquanto ele tem uma dificuldade com a literatura, né? Com escrever o português, ele é excelente em desenho, em matemática, em geografia. E ele faz todas as ilustrações. Livro, né? De alguma forma. Todas as ilustrações. A presença dele é fundamental. Todas as ilustrações de todos os livros é feita pelo José Eduardo. Inclusive capa? Não, desse não, mas dos outros já sim. Legal. Já faz isso, é muito legal ele tá fazendo. Ai, a minha mãe trabalha com artesanato, minha mãe, 91 anos, 90 a mais. Tá o tempo inteiro envolvido com as palestras, com as coisas. A minha prima trabalha com dança. E aí surge o tal do coletivo, né? Onde cada um desenvolve uma determinada arte, onde o todo é mais importante do que as partes. Isso é legal, entendeu? Bacana, Beth. Queria te fazer uma pergunta, né? Saindo um pouquinho dessa temática que a gente trouxe até agora, né? Que você se apresentou, trouxe algumas das suas histórias. Queria que você contasse, aqui no podcast Seja Fora do Normal, o que é para você ser fora do normal? Eu acho que ser fora do normal é o normal. Entendeu? Acho que esse que é o normal. Eu estranho quando eu vejo alguém que é o normal, né? Porque o que é ser normal? O que é isso? Conta aí. Existe por acaso alguma, né, dizendo que você tem que ser desse jeito, daquele... E sabe o que eu acho que os outros acham que é normal? É quando você olha assim... As mulheres com todas as caras hoje em dia, eles acham que isso é normal. Quando você se encaixa ou se enquadra ou isso, se permite... todo mundo usar que não é o seu, formato quadrado, né? Onde somos corpos diferentes, cabelos diferentes, peles diferentes, linguagens diferentes, né? Nós temos um Brasil enorme, em cada pedacinho do Brasil você fala... É empim, é macaxeira, é abóbora, é jerimum, e aí? Né? Isso que é o normal. Eu acho que o normal é isso. Ou o normal é tudo ser igual. É abóbora ser abóbora em tudo quanto é lugar. Eu não sou contra, apesar de ter escrito, de estar com podcast aqui Seja Fora do Normal, de ter escrito o livro Seja Fora do Normal, eu não sou um abolidor da normalidade. Eu acho sim, tem algumas coisas que a gente precisa seguir. Né, ou precisa aceitar de alguma forma, ou se permitir. Mas mesmo nessas coisas, a gente pode olhar diferente, encontrar caminhos. Eu me vejo, às vezes, discutindo com as pessoas, por exemplo, sobre pessoas que estão muito insatisfeitas com uma situação e que colocam a culpa dessa insatisfação normalmente no outro, ou no governo, ou no poder. É mais fácil, né? Que aí você não tem participação, não tem que mudar. Por que não você olhar... Como a maioria das coisas que determinam a nossa vida, e aí eu estou voltando um pouquinho para a escrita, né? Elas são coisas escritas, elas estão na lei, elas estão no formato que foi apresentado através de uma metodologia, ou mesmo de um estudo científico, né? Então a gente lê aquilo e se baseia para poder se guiar. Normalmente é assim que a gente faz as coisas. Então, assim, por que não eu pegar uma lei... E eu vou receber daqui a pouquinho, já está
né, vai aparecer no próximo podcast, um baita de um pensador, hoje um orientador de pessoas, um advogado que vai chegar aí. Eu sei que ele está nos ouvindo. E assim, a gente conversa muito sobre esse poder de olhar o que está escrito e enxergar coisas diferentes. Então, não aceitar que aquilo que está escrito e aquela forma que se pré-concebeu é a única, que eu posso interpretar de uma forma diferente e encontrar brechas e saídas naquilo que todo mundo faz do mesmo jeito. Então, mas será que não é porque quando a gente pensa, até mesmo numa lei, a gente vai ter que pensar que aquela lei, vamos usar o nosso novo amigo daqui a pouquinho, né? E aí vamos pensar o seguinte, uma lei não é feita por um determinado grupo, para atender um determinado grupo, em determinado lugar, em determinada época. Porque se você pega uma lei, né, em determinada época, vamos pegar uma lei para a mulher antigamente, que ela poderia ser devolvida se num dia do casamento, se ela não fosse mais virgem. Já houve uma lei assim? Não houve uma lei assim? Houve. Hoje, aí isso foi numa determinada época. Hoje essa lei seria pertinente? Né? Então a gente tem que pensar que a lei, ela numa determinada época, ela é legal. Alguém de alguma forma interpretou aquilo e alguém de forma... Naquela época era uma regra. Se permitiu escrever de uma maneira diferente. Porque a gente também vive em sociedade. Se a gente não tiver algumas regras para viver em sociedade, também vai virar libertinagem. Então, assim... A gente precisa de uma determinada época, de uma determinada regra. Lembrando sempre que as regras são feitas em determinado momento, por um determinado grupo, em determinado local. Se você muda de época e muda de lugar, as regras também podem e devem ser reavaliadas. E aí você vai ter, por exemplo, a gente na área de saúde, por exemplo... Alguém vai ter que escrever sobre isso. A gente teve uma regra que eu descobri há pouquíssimo tempo, por causa dessa história da mulher mesmo, né? Da história da mulher, onde que o homem tinha que autorizar a mulher, ainda autorizar, o marido tinha que autorizar a mulher a fazer ligadura de trompa. Isso era uma regra até pouco tempo atrás. Bom, a gente não precisa ir muito longe, né? Entendeu? Se a gente falar dos direitos das mulheres, até pouco tempo, e muito pouco tempo atrás, a mulher não tinha direito ao voto. Né? Então, não, das mulheres então chega a ser... E podemos caminhar por outras linhas. E não só a nível. Então, por exemplo, e aí a gente começa a dizer que a gente tem que pensar muito. Por exemplo, a quantidade de crianças autistas que a gente tinha há 30 anos atrás, talvez não fosse o suficiente para você pensar em produzir leis para esse tipo de público. Hoje você tem um número enorme de crianças autistas. Então, se você tem um público maior, já tem que ter pessoas pensando em como acolher esses autistas a nível de educação, a nível de saúde, que tipo de coisa que a gente vai ter que fazer com essas mães desses autistas, né? Porque são mães que vão estar fora do mercado de trabalho. Então, a gente vai ter que ir mudando. Então, existem regras, mas a gente tem que rever as regras de tempo em tempos, né? É se permitir olhar diferente, né? Acho que tem que olhar diferente. O ser fora do normal é um pouco sobre isso. Embora eu não tenha certeza. Eu acho que isso é o mais legal. E quem as tem? Quando eu penso sobre o ser fora do normal, e eu gosto de perguntar isso para as pessoas de alguma maneira, é que as respostas elas são as mais diversas e, para mim, em alguns momentos até loucas. Eu já tive respostas sobre o ser fora do normal que eu fiquei até nervoso, porque eu falei, meu Deus, não era isso que eu estava pensando. Mas está tudo bem, porque foi a forma que a pessoa encarou. E talvez esse seja um novo significado e de alguma maneira acrescente algo na minha maneira de ver. Esse poder da gente se permitir, né? Eu acho que vem sendo a minha construção aí do ser fora do normal de alguma maneira, tendo esse olhar
das causas e consequências, da relatividade, de se onde está, de que em tempo se está. Muito legal você ter trazido isso, muito bacana. E lembrando também que as coisas são cíclicas, né? Então, às vezes, uma coisa que hoje passa um tempo, daqui a pouco volta a ser, as coisas são complementares, não precisa ser tudo isolado. Então, eu acho que quando a gente amplia os nossos conhecimentos, e por várias áreas também, né? Porque você vê que eu sou da área de saúde, estou aí me metendo na área do direito do amigo que vai chegar daqui a pouco, entendeu? Passeio na área de educação e tá tudo bem, entendeu? Cada um tá na sua área, mas isso não quer dizer que a gente não pode ser complementares, né? Eu tenho que aprender com você, eu tenho que aprender com um amigo daqui a pouco, eu aprendi ontem, vou aprender amanhã uma história nova e vamos ter muitas histórias para escrever por causa disso. Vamos lá. Assim, estamos caminhando aí no nosso podcast, né? Muitas ideias legais já surgindo. E tem uma pergunta que já está se tornando habituê do podcast Seja Fora do Normal, que é a pergunta: Beth, qual foi o seu melhor erro? Qual foi o meu melhor erro? Teve gente aqui... Nossa, eu tô aqui pensando qual foi meu melhor erro. Teve gente aqui, Beth, que eu tive que dar uma viajada aqui para a pessoa conseguir responder, mas assim, as respostas são muito legais, viu? Vou te contar. Nossa, eu acho que eu já cometi muitos erros na minha vida. Mas escolha aquele você sabe que eu acho que o meu melhor, mas o meu maior e o meu melhor erro. Conta aí. É sempre acreditar nas pessoas. Entendeu? Eu sempre vou acreditar nas pessoas. Entendeu? Eu gosto de acreditar. Pode todo mundo me chamar de idiota, de boba, mas eu prefiro errar para dar o crédito que as pessoas são boas. Se elas forem más, se naquele momento acontecer alguma coisa ruim, se eu tropeçar, ok, entendeu? Eu vou continuar a minha caminhada. Até porque mas eu prefiro, tem a chance de aprender qualquer eu prefiro, entendeu? Ter como erro acreditar nas pessoas. Então, eu vou continuar acreditando nas pessoas. Pode me chamar de tola à vontade, mas eu vou continuar acreditando. Gente, assim, mais uma vez eu estou surpreso aqui com essa resposta. Ela foi maravilhosa para mim. Eu não tinha ainda pensado por esse ângulo. Quando a gente fala em melhor erro, normalmente é algo que a gente efetivamente reconheça que alguém achava que era errado, ou eu mesmo achava, e que me fez ser melhor. Mas, caramba, que legal essa resposta, né? Acreditar nas pessoas. Eu prefiro acreditar. Que dê certo ou que dê errado é sempre o meu melhor erro. Vai ser sempre o meu melhor erro. Que legal, ou porque eu vou aproveitar e ser bom, ou então porque eu aprendi alguma coisa. E eu aprendo. Entendeu? E nós aprendemos. E eu confio muito que tudo que acontece na vida, assim, eu costumo ter 3 leis. Que essa semana eu estava numa reunião lá num grupo que eu frequento, assim, eles são um grupo que se reúne para discutir muitas coisas legais, entendeu? E são alguns pensadores. E aí eu estava pensando quais são as minhas 3 leis para a vida. A minha filha, se estivesse aqui, já tá, lá vem ela de novo, entendeu? Mas eu posso falar, né? Então eu gosto de falar mesmo, tá ouvindo. Ela já deve estar assim, as minhas 3 leis. A minha primeira lei é sempre baseado no seguinte, que eu vou vibrar naquilo que eu quero. Então, tipo, eu quero que uma coisa aconteça, eu vou vibrar que aquilo vai acontecer. Então, eu sempre vibro de uma forma naquilo que eu quero que aconteça. Então, por exemplo, se eu preciso de dinheiro, vibrar, porque o pensamento constrói, o pensamento vem antes das coisas acontecerem. Então, por exemplo, eu preciso de dinheiro, assim, eu vou ter dinheiro, tem uma coisa para pagar, mas daqui a pouquinho o dinheiro vai aparecer. E aparece. Então, eu vibro primeiro. Aí a minha segunda lei não é mágica, não. Muito esforço junto, tá bom? Muito trabalho, né? Eu faço por onde? Por quê? A minha segunda lei é que eu escolho o que plantar. Então, você semeia e uma hora você vai colher. Então, eu não posso plantar manga e esperar colher abacaxi. Entendeu? Então, eu tenho que saber que eu vou semear. E aí, quando eu planto uma coisa e aquela coisa deu errado, eu vou para minha terceira lei ainda. Entendeu? Que na terceira lei é assim, por mais que às vezes
você vibre de uma certa forma, faça as escolhas. Se mesmo assim a coisa der errado, é o acaso ou Deus, seja lá o que você quiser chamar, é porque tinha que acontecer, entendeu? E vai me trazer aquele aprendizado. Então, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer como tem que acontecer. Obrigado, Beth, por você ter contado isso pra gente aí, né? Super especial. Bom, obrigada, vou aproveitar que você está nessa vibe boa e vou buscar uma publicidade. Bom, nós escritores precisamos sempre de publicidade, né? Não tem jeito. Então, assim, Beth, conta sobre o Márcio Serbella um pouquinho. Contar sobre o Márcio? Nossa, mas qual Márcio Serbella? Hoje? Pois é, não sei. Ontem, né? Gente, eu conheço o Márcio Serbella há muito tempo, hein? Naquela época, olha, ele tinha alguns quilinhos a menos. Era bem magrinho. O cabelo era mais preto. Bonitão. Era um homem bonito. Era, né? Era. Triste, gente. Claro, eu vou ter que dizer que só porque ele hoje tá mais gordinho, com cabelo grisalho é lindo. A mulher quando tá com cabelo grisalho tá ficando velha. Etarismo. Não, vamos lá. O Márcio sempre foi muito família, né? Na verdade, a gente acabou se aproximando por causa dessa história, que eu também sempre fui muito família, né? Por conta de alguns desafios graves, né, amiga? Nós tivemos 2 crianças, né? Nós 2 juntos, não, ele com a Mônica e eu com o meu parceiro lá, que tinham alergia alimentar. Uma das coisas que eu vou contar no terceiro livro. Que legal, quero ler. Então, eram 2 crianças, a gente passava um perrengue naquela época, as crianças gastavam muito. Soluções, né? E a gente compartilhava latas de leite. Compartilhava latas de leite. O leite que na época custava quase um salário mínimo, entendeu? Era só um salário mínimo na época, a gente nem tinha, né? Dava para 3 dias. Pois é, enfim. Isso quando as crianças não vomitavam, né? O leite ainda e acabava antes. E que a gente tinha que importar. Então, realmente, aquela época era bem difícil, né? Então, depois eu conheci o Márcio, que veio morar num sítio, num lugar chamado Itaboraí, entendeu? Que estava bem escondidinho lá. Aí nessa época eu já estava indo para o Rio, né? Aí a gente se desencontrou um período. Depois eu vim para um sítio no lugar chamado Cachoeiras de Macacu e a gente se encontrou novamente escrevendo, né? E as nossas filhas nunca se afastaram. Né? Não, nossas filhas nunca se afastaram, tanto né? A minha do meio, né? Elas continuaram juntas. De vez em quando a gente se encontrava, né? Paulinha, a gente se encontrava, principalmente nas festas de aniversário, né? Aliás, as festas de aniversário da Júlia sempre foram maravilhosas. Sempre amei. Legal. Então, só pra gente fechar, alguma coisa disso aí que você falou, que você destaque como coisa ruim do Serbella. Ruim do Serbella, deixa eu ver. Senão não era fora do normal, ok, gente? O que eu acho ruim do Serbella? Se não achar nada, eu vou ficar feliz. Mas eu vou procurar, gente. Me dê tempo. Um tempo que eu vou achar esse desafio para você, porque você Serbella, é a deixa eu ver o que eu vou achar. O que eu acho do Serbella ruim? Sim, porque o que a gente aponta de ruim, o que as pessoas costumam apontar de ruim em você é justamente essa sensibilidade. Mas você conseguiu superar essa sensibilidade e transformar ela numa coisa boa, né? Porque normalmente as pessoas acabam achando que o homem mais sensível é uma coisa ruim, né? E é isso que você está falando. Você usou isso a seu favor. Então, se era uma coisa ruim, você conseguiu superar. Do Serbella, porque você já contou, porque eu acho, tá vendo? Porque eu acho que o ruim não é ruim, entendeu? Legal. O ruim é superação, é aquilo que precisa ser superado. Então, por mais que você me diga, se eu chegar aqui ali e levar um tropeção, entendeu? Eu agradeço porque eu levei um tropeção, porque lá na frente, entendeu? Enquanto eu tô lá consertando meu sapato, de repente eu podia estar sendo atropelada, alguma coisa. Então, tudo tem um porquê. Voltando para Beth Gueredo agora. Voltando Beth Gueredo. Né, você já contou qual foi seu melhor erro. Então, eu vou te pedir mais uma coisa. Conta aí algo que você gostaria de realizar fora do normal. O que eu gostaria de realizar fora do normal?
Não é fora do normal, é sonho. Não é fora do normal. Porque assim, tá valendo. Não é fora do normal. Tá valendo. Não, eu tô querendo a minha viagem para Noruega. Eu ainda não consegui dinheiro. Tô precisando captar mais dinheiro porque depois eu que tô indo você pra Noruega, lê o livro, entendeu? eu já sei que você ainda não leu, você deu uma desculpa aí. Tá? Não. Não, o livro tava com você, já trocou, pô. Negócio de troca e tal, não sei o quê. Então, depois que você lê, eu acho que vai te ajudar. Não, eu sei que eu tô... transformar esse sonho em realidade, sabia? Entendeu? Assim, esse ano eu quero ir em alguns lugares, eu quero ir no Peru, ainda quero dar umas passeadas por aqui. Mas assim, eu tô pretendendo ano que vem ir pra Noruega. Então é um sonho. Eu não sei também como eu vou, não, mas eu tenho certeza que ano que vem eu vou pra Noruega. Então tá bom. Entendeu? Porque eu preciso de algumas coisas lá. De novo. Então você me entrevista e diz assim, olha, ela foi pra Noruega. É isso. Beth, muito obrigado pela tua Gratidão presença mais uma aqui. vez. Obrigado por trazer esse tom divertido, alegre e feliz para o nosso podcast Seja Fora do Normal. E queria que você deixasse uma última consideração e os seus canais de comunicação, como as pessoas chegam a Beth, o que você gostaria de dividir com o público. Pode pegar o seu livro aí e mostrar para a galera. Meu primeiro livro. Você já tá vendo que é o volume 1, né? Porque a gente já tá no 4º. Só que a editora falou que a gente só tem que escrever um livro por ano, entendeu? Tem que trabalhar pro livro. Eu achava que ele se trabalhava sozinho, mas eu descobri que ele não trabalha não, entendeu? Tem que estar aparecendo mesmo. Então, esse é o volume 1. Com 6 meses a gente já tem mais de 1.000 exemplares, entendeu? Já aí temos mais de 1.000 pessoas já que se beneficiaram. É um livro que fala sobre relacionamento abusivo. Não é um livro triste, é um livro de drama, mas é um livro bem legal, que conta a história da Helena, que se apaixona por um cantor de rock ou um estelionatário em ascensão. Acontecem algumas coisas e no final do livro, com certeza ela aprendeu muita coisa, entendeu? Volume 2 daqui a pouquinho, minhas redes sociais, Beth Gueredo, e aí você vai me encontrar Beth Gueredo no Instagram, Beth Gueredo no Face, no TikTok. Isso aí. Em todos os lugares. E gratidão, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado, Beth. Esse é o podcast Seja Fora do Normal, com mais essa história incrível. Fica de olho, vem outros incríveis por aí. Então, se registra aqui no canal do YouTube, Seja Fora do Normal. Clica no sininho para você receber os novos episódios que vão acontecer. E é isso. E se permita ser um pouco mais fora do normal.